Olá, pessoal! Bem-vindos aí à nossa live de quinta-feira à noite com a equipe Santa Casa de Belo Horizonte. Ei, Débora, boa noite! Olá, boa Tudo noite. bem? Pessoal, vamos lá então, né? Eu sou a doutora Janice Endócrino, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Débora Boni, nutricionista, sou especialista em nutrição clínica e mestre em educação em diabetes. Trabalho também no Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a experiência com diabetes aí é tanto prática quanto teórica, né? Então, a gente estuda bastante e também tenho diabetes desde 13 anos. Então, quem não me conhece, né? Porque os nossos pacientes com certeza já sabem essa história de cor e salteado. É isso aí. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Boa noite, gente. Meu nome é Márcia Salomão, eu sou psicóloga, sou mestre em educação em diabetes, trabalho lá na equipe da doutora Janice, na Santa Casa de Belo Horizonte. Também faço parte, junto com a Débora, da educação em diabetes, né? Da Clínica Diabetes Saúde. E nós estamos morrendo de saudade. Sejam bem-vindos, quem ainda não conhece a gente, né? E quem conhece, chega mais aí que a gente vai bater um papo bom hoje. Então vamos para uma das perguntas, que é uma das coisas que a gente mais discute no ambulatório, entre a gente, com os pacientes, com os familiares. É uma grande dificuldade que a gente tem na prática clínica, também por conta da formação dos colegas da área de saúde, que é a bendita quantidade de insulina basal no tratamento dos pacientes que precisam ser insulinizados intensivamente. E aí a gente tem problema de todas as partes. A gente tem dificuldade da parte médica, a gente tem dificuldade da parte da nutrição, da educação física, da psicologia, cada um com uma questão diferente, né, meninas? A gente vê isso no dia a dia. Às vezes o paciente chega a 20 anos usando uma dose de insulina e está agarrado, apegado naqueles 80, 90% de insulina basal e custa para desapegar, né? Então também tem uma questão emocional relacionada, não é só a questão da gente fazer a prescrição. E com esse tempo sem programa de educação, sem a gente ficar repetindo isso, no nosso grupo de WhatsApp hoje a pergunta bombou, né? Por que, como é que é mesmo, doutora, a quantidade de insulina basal? Explica de novo. Por que a gente tem que usar mais insulina rápida do que insulina lenta? E isso é uma dúvida muito comum no dia a dia do diabetes. Então, nós vamos começar com ela, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que também não são do ambulatório, nunca participaram de um programa de educação, devem ter essa dúvida também, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, nos pacientes com diabetes tipo 1 ou com diabetes tipo 2, que não tem mais reserva de insulina e que precisam fazer um tratamento com múltiplas aplicações de insulina, é que tudo que a gente tenta fazer, fica parecendo às vezes que é até invenção, né? Porque depois de 20 anos a pessoa chega com um esquema de insulina, a gente quer mudar, fica parecendo que a gente está inventando, né? Mas há 30 anos foi feito um estudo que mostrou que os pacientes com diabetes tipo 1, que eram tratados com múltiplas aplicações de insulina lenta e insulina rápida, tiveram menos complicações crônicas do diabetes, né? O que são as complicações? Rim, né? Visão, nervos periféricos, a neuropatia, além de outras complicações com acompanhamento do estudo. Então, isso foi provado. Então, o que a gente tem a obrigação de fazer como profissional de saúde? Tentar adaptar o máximo possível o tratamento para que a pessoa use insulina da forma mais parecida possível com o que o pâncreas tinha quando ele produzia insulina normalmente, naturalmente, né? E essa produção, ela é assim, né? Menos insulina lenta que corre o dia inteiro é a melhor prescrição possível, porque o pâncreas libera, independente da pessoa estar comendo, uma quantidade de insulina 24 horas para suprir as necessidades básicas. E
toda vez que a pessoa que não tem diabetes come e é detectado um aumento da glicose, o pâncreas vai lá e libera mais insulina. Então, quando a gente vai trazer isso para o tratamento de quem tem diabetes tipo 1 ou não tem mais reserva de insulina, a gente tenta fazer a mesma coisa. Por que tenta? Porque às vezes, dependendo da fase da vida, se tem um fenômeno do alvorecer, se usa algum remédio como um corticoide, por exemplo, às vezes na hora de tentar balancear não fica tão bom quanto a gente queria, mas é o melhor para aquela pessoa, né? Então é por isto que quem usa muita insulina basal ou lenta e pouca rápida, fica com uma falsa sensação de que está controlado. Por que falsa sensação? Porque às vezes nem a hemoglobina glicada está boa, nem as glicemias medidas em casa estão na meta, e a pessoa ainda está passando muito mal com insulina basal em alta quantidade, com hipoglicemia. Porque às vezes se ela atrasar uma comida, se ela passar mal, se ela for fazer um exame, a glicose desgrama cair. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, gente, nas lives. Anota, presta atenção na sua receita, para quando você for na consulta do médico, você saber informar qual a quantidade de insulina que você está usando de rápido, né? E aí eu queria que as meninas falassem um pouquinho também sobre o que elas veem na experiência, na prática, no dia a dia, das consultas, dos ambulatórios, nessa mudança radical que a gente tem que fazer no tratamento para a maioria dos pacientes que chegam no nosso ambulatório. Eu vou pegar a vez, tá, Márcia? Depois você fala. Vai. Então, porque eu fiquei pensando aqui, a Janice falando desde o início, eu que tenho 26 anos de diabetes, eu vim de uma época, né, que era doses altíssimas de insulina lenta, né? E realmente a gente brinca que hoje eu falo muitas vezes com os pacientes que a gente vira escravo da insulina, né? Se a gente tem uma basal alta, a gente é escravo da insulina. O tempo inteiro você está preocupado com glicose, o tempo inteiro qualquer coisa que você está fazendo, você tem risco de hipo, né? Então você não pode dormir tranquilamente. Eu lembro de falar até de medo de não acordar, né? Dormir e ter medo de não acordar. Então, isso é muito pesado, né? Se você pensar que você tem medo de dormir, então é muito complicado. Porque eu usava insulina NPH há muito tempo atrás, que não era bem utilizada. Não é porque a insulina NPH é ruim, é porque não era bem utilizada, né? Olha que coisa mais maluca. Eu usava 90% da minha dose diária de uma vez de insulina NPH e era uma vez ou no máximo 2 vezes por dia de insulina no dia. Então, na hora que falavam comigo que eu vou começar a usar insulina rápida, não vai começar a usar 3 unidades no almoço. Eu falei, essa médica é louca. Não vou mesmo. Com às vezes eu tenho hipoglicemia. Olha que tratamento mais descabido, né, que era antes. É porque era falta de conhecimento mesmo, né, gente? Esse estudo, né, que a Janice comentou, desse CT, ele revolucionou, né, o tratamento do diabetes. Os médicos entendem hoje muito melhor de diabetes depois desses estudos. Então, realmente, assim, hoje não adianta, não precisa ser escravo da insulina. Hoje, nas redes sociais, a gente fala tanto de uma basal bem ajustada. É isso, a basal bem ajustada faz tudo pela gente, né? A gente para de ser escravo da insulina, a gente pode viver a nossa vida sem ficar pensando só em diabetes, né? Então, a gente vê o medo, eu atendo pacientes de vários tipos de tratamento, e a gente vê o medo até hoje, né? Principalmente do pessoal que vem dessa leva minha aí, de mais de 20 anos de diabetes. Né? Então, exatamente. Encarna aquele medo. Depois de uma hipoglicemia grave, que é igual eu falo com os pacientes, não espere ter hipoglicemia grave, se cuide antes, preste atenção no sintoma, não deixa assim, vai dormir com a glicose de 80 sem verificar direito daqui a 2 horas se você achar que não quer comer, mas tem que ficar preocupado, tem que tomar um cuidado maior, né? Então, a gente fica com o trauma da hipoglicemia, né? E principalmente esse pessoal que tinha esse tratamento antigo, se já tinha hipoglicemia com a lenta, na nossa cabeça é assim, se a lenta é mais leve, por que eu vou usar rápida demais, né? Então, já tinha hipo, mas realmente é a migração de dose, né, Janice? A gente tem que reduzir bastante a basal e aumentar as rápidas.
E a É, maioria das pessoas não sabe que a insulina do pâncreas de quem não tem diabetes é uma insulina rápida, né? exatamente. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas pensam na dose separada. O que é Uhum. lenta e o que é rápida. E esquecem que um conceito muito importante é a dose total diária de insulina. Então, Exatamente. muitas vezes, quando a gente vai migrar, o que a gente faz? Diminui a lenta e aumenta a rápida. Nem sempre, nem na maioria das vezes, não, a sua insulina está sendo aumentada. Às vezes ela está sendo até diminuída, porque quanto mais natural, ou mais parecido com o natural é o tratamento, os estudos já mostram que a sua necessidade diária de insulina, ela será menor. E tem paciente lá no ambulatório que quer espancar a gente na hora que a gente fala, né? Quer espancar, não quer bater na gente, não. Eles já querem espancar a gente na hora que fala. A gente às vezes escuta até os berros, né? Na hora que fala que vai diminuir a lenta e colocar a rápida, né? Porque tem muita gente que ainda chega usando NPH apenas 2 vezes ao dia. Então a gente sabe que aqui na live pode ter pessoas que estão começando no ambulatório agora, tem pessoas que já estão no ambulatório há muitos anos, que estão lá até antes da gente começar o ambulatório de diabetes tipo 1. Então tem cenários diferentes. Então não batam na gente quando a gente falar sobre usar mais rápida e menos lenta, tá, gente? Por favor, que a gente não está querendo apanhar. Vamos lá, Márcia, conta pra gente aí como que é o emocional do pessoal dessas mudanças que às vezes são muito bruscas, né, para a pessoa no dia a dia do acompanhamento. O que eu percebo é que quando eles chegam, né, os primeiros dias, eles estão extremamente sem entender muito por que tudo que eles fizeram vai por água abaixo, né? Não é exatamente tudo, mas a maioria do que ele foi estudado, a maioria do que falaram para ele, disseram para ele, não é adequado para ele, né? Então eles têm muito medo. Às vezes eu falo, mas você fazia dessa forma? Ele fala, não, mas foi me ensinado a fazer dessa. Eu falei, então vamos tentar dessa? Não, mas essa aqui tá dando certo, né? Então, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade entre mudar uma coisa que já veio com elas durante muito tempo. Então, quando você fala assim, às vezes eles ficam brigando e tudo, eles brigam comigo também quando eu falo para eles, né? Você tem que aceitar, você tem que tentar. Às vezes não vai dar certo de primeira, mas pode dar depois. Isso é um processo. Da mesma forma que você começou lá no início, está recomeçando agora. Porque eles ficam muito preocupados, imaginando que, assim, tudo vai mudar, que tá tudo errado, que eles faziam tudo errado. Ou outros falam, não, mas sempre deu certo. E eu falo, gente, vamos prestar atenção na glicada, na glicemia, como é que tá, né? Essa coisa que a Débora falou, por exemplo, do dormir, né? Todos têm muito medo. E aí eu vejo que a maioria fala assim, eu consigo dormir em paz se a minha glicemia estiver mais alta, né? Então, Que é um prefere. hábito, né? É um hábito que Sim, foi criado no correr da vida. sim, que era assim, durma com ela mais alta para você não correr o risco de ter uma hipoglicemia de madrugada. E a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? E vai de organismo para organismo. Outra coisa que eu escuto muito, mas a minha avó, mas a minha tia, eu falo, gente, diabetes tipo 1 é bem diferente de diabetes tipo 2 em relação ao tratamento. E você é diferente da sua tia, da sua avó, da sua mãe, né? O que serve para um não serve para o outro. Então, eu percebo a grande dificuldade que as pessoas têm com mudança, né, Janice? Isso eu acho que é do ser humano, mas especialmente quando a gente fala de diabetes, porque as pessoas têm a sensação de que elas não perderam o controle da própria vida. É como se, assim, Exatamente. estava ruim, mas eu estava controlado. Eu sabia mais ou menos o que acontecia. Porque agora, com as mudanças, e eu falo, às vezes você vai ter uma hipoglicemia, às vezes você vai ter uma glicemia, de repente, um pouco mais alta, mas isso são ajustes, né? E a mudança é desafiadora, né? Mudanças são desafiadoras, E o né? controlado, né, que ele acha que é controlado, né, e muitas não é o controle do corpo, né, que ele quer ter. Exatamente. O controle do Exatamente. diabetes, ele não tá tão bom, né? Então a gente tem que conseguir as duas coisas, né? Então muitas vezes vai ter que ter essas mudanças, né? São necessárias e a gente, como profissional de saúde, tem que ter muito tato, né, para poder mostrar realmente, tem que explicar. Por isso que a educação em diabetes é importante. Por que eu vou
começar a fazer uma receita que eu posso ter uma insulina rápida que eu tenho medo de usar? Sendo que eu não entendi por quê, né? É por isso que muita gente muda de médico, né? Às vezes acontece de, me passou aquela receita, eu não acreditei, não fiquei segura, eu procurei outro médico. Então, é educação. Que é muito comum. Muito comum. Então, realmente é isso, né? Porque tem expectativa, né, Débora? Isso que eu acho, a expectativa da pessoa. Ela tem expectativa de que aconteça alguma coisa, né? Do jeito que ela imaginou. E se não acontece daquela forma, ela acha que não serve para ela, né? Então, às vezes, uma receita diferente provoca isso, né? Não, tive uma hipoglicemia agora. Não, isso não serve para mim, isso não dá certo. Então, é mais fácil abandonar o tratamento e voltar para aquilo que era mais conhecido. Exatamente. E uma coisa que é importante, né, gente, que sobre todo esse contexto educacional, que é o forte do nosso serviço na Santa Casa, é que como é um serviço público, né, a Santa Casa hoje é 100% SUS, e o número de consultas que chega para a gente é muito grande, nós temos um sistema no nosso serviço, tínhamos, né, até começar a pandemia, que as pessoas vinham para a Santa Casa e elas já iniciavam no programa de educação. E à medida que as semanas, os meses iam correndo, elas iam começando as suas consultas no fluxo do ambulatório, onde a consulta médica é a última consulta realizada no ambulatório. Então, quando as pessoas chegavam para consulta com a endocrinologia, elas já sabiam muita coisa, já tinham corrigido muita coisa, já tinham desfeito de muita crença. Então, ficava mais fácil. A gente está vendo o peso do programa não existir mais semanalmente, presencialmente, lá todo mundo pertinho, que a gente está vendo que as dúvidas elas vão se acumulando, os conhecimentos vão ficando confusos. Por quê? Porque diabetes é a ciência da repetição. E o que a gente mais fez nesses últimos 16 anos foi repetir, né? Tem pessoas que já sabem até o que a gente vai fazer de cor, já até ajudam a gente a fazer, de tanto que a gente, né, repete. Por isso que a gente está fazendo esse esforço tão grande de trazer o máximo de pessoas no ambulatório para cá, pedir para assistir a live depois, para que a gente possa construir esses momentos, né, junto com os nossos pacientes e com vocês, né, que são seguidores aqui, né, da página. Outra pergunta. Agora vai para a Márcia, né? Márcia. Márcia. Explica para o pessoal na pergunta aqui, primeiro, a dificuldade que muitas pessoas têm, né, de tentar convencer a família sobre as nuances do tratamento do diabetes e principalmente tiveram várias perguntas sobre isso, eu vou tentar resumir, né? Que as alterações de glicose podem trazer um transtorno para a pessoa, um adoecimento mental, que a hipoglicemia pode causar irritabilidade, que tem pessoas que até postaram lá, né, que o cachorro não pode nem ver a cara da pessoa na hora que ela está irritada com hipoglicemia, que sai correndo, né? Então, como lidar, né, com esse contexto familiar? Qual que seria, assim, uma dica para as pessoas que enfrentam dificuldades na sua própria aceitação com o diabetes, mas muitas vezes também na dificuldade que a família tem para aceitar o diabetes, porque o diabetes é um diagnóstico familiar, né? Ninguém fica diabetes sozinho, né? Você pega a sua família todinha e traz com você. Então, dá umas dicas pro pessoal, comenta aí um pouquinho. O que eu vejo, gente, que acontece com a família é o seguinte: ou as pessoas se apegam demais ao diagnóstico do diabetes, ou as pessoas simplesmente ignoram. Então, eu vejo famílias extremamente assim, o que você está comendo, o que você está fazendo, o que você... Né, uma vigia, um controle, que eu sei que ninguém gosta desse controle, né, de ficar, porque afinal de contas a doença é sua, é minha, mas afeta a vida de todo mundo. Então acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com a família, porque cada um está aprendendo também. Da mesma forma que você tem as suas dificuldades, os familiares, as pessoas que estão em volta, eles também têm.
Porque eles também vêm cheio de crenças, cheio de conversa das outras pessoas, né? É o famoso se eu fosse você. Se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo, né? E aí, se eu fosse você e tivesse um filho com diabetes, eu faria isso. Então eu vejo que tem muito conselho, né? E pouca utilidade nesses conselhos. Por quê? Porque a diabetes é diária, o convívio é diário. Às vezes, aquele dia, você não acordou bem. E você pode fazer o que você quiser, que a sua glicemia não vai baixar. E aí as pessoas ficam muito irritadas. Mãe, por exemplo, né, com os meus adolescentes, elas falam, mas não é possível, o que ele está fazendo de errado? Porque eu não estou dando conta, a glicemia está só alta. Como Mas ele se, está na verdade, a pessoa tivesse feito alguma coisa errada, né? Nem sempre houve alguma confusão, houve alguma coisa diferente. É muito, muito normal as pessoas falarem assim, olha, eu não fiz nada diferente. Às vezes não fez mesmo, Isso. O né? organismo tem vida própria, né, Janice? E ele é submetido a várias coisas. Então a gente não pode imaginar que é uma coisa só, né? Ah, então se eu tomar o remédio, comer direitinho e fizer atividade física e fizer terapia, eu vou ficar perfeito sempre. Não, essa linearidade, gente, ela é difícil. A gente tem altos e A vida baixos. não é assim? Não, e se fosse também, ia estar todo mundo, né, A assim, vida muito não é assim, chateado, né? porque a vida não é, ia ser um saco, na Exato. verdade, é o que eu acho, né? Ia ser pesado. Ou ia ser leve demais. Não precisava Então, ser tão pesada assim, igual a nada. pandemia, né? Mas É. podia. Então, o que eu estou percebendo, principalmente nessa pandemia, né, doutora Janice? O que eu percebo? Nós estamos muito estressados. Primeiro, o que é estresse? Excesso do hoje. Você está muito apegado nas coisas do hoje. Por exemplo, quando a gente fala de depressão, é excesso de passado. A Sabe? pessoa está o tempo inteiro lá. E ansiedade Garrado. é o excesso de futuro. A Futuro. pessoa quer que o futuro seja hoje. E, Perfeito. e com isso, não tem como a gente ter um equilíbrio mental. Se a gente não souber aonde a gente está exagerando a mão. Porque tem coisas que não adiantam, tem coisas que elas vão fugir do nosso controle. Aliás, a grande maioria, a pandemia está aí para mostrar isso para gente. Que por mais que você Exatamente. tivesse super estruturado e tudo, você está sendo submetido a coisas que você não escolheu, a coisas que você não gostaria, mas que não tem outra razão. Nossa, é Não uma tem outro provação jeito. constante, né? É uma provação Sim, constante. É turno sim, por é turno, nem é diária. de. Não, nem é turno por turno. Você tem É uma. isso. Porque às vezes você está bem de manhã, à tarde você começa a pensar, e você recebe uma notícia, e você escuta alguma coisa. Então a gente tem Assiste um que lembrar jornal. isso, que somos seres humanos e que as coisas nos afetam, da mesma forma que a gente afeta o outro. Então, quando eu falo um pouquinho de resiliência, um pouquinho de paciência, é porque todo mundo quer ajudar. Mas às vezes a ajuda não tá favorecendo, às vezes a pessoa precisa de um toque, uma coisa assim. Então, o que eu acho sempre importante, o que eu falo muito para os meus pacientes, é assim: converse com seus pais, ou você converse com seu marido, com a sua família, com quem for, como é que você fica? Qual é a sensação que você tem quando você está com uma hipoglicemia? Se perceba, se conheça. Pensa assim: hoje eu estou muito estressada, acordei muito ruim. Então, hoje é um dia que eu tenho que ficar de olho, mais de olho do que nunca, para ver se não vai acontecer alguma coisa, né? Se eu não vou, se isso não vai influenciar muito as minhas glicemias, porque influencia muito, né? Hoje mesmo eu escutei uma mãe falando assim: nossa, mas eu não fiz, eu fiz tudo direitinho, recém-diagnosticada. Fiz tudo direitinho, apliquei insulina, ela comeu tudo direitinho e eu não consigo fazer a insulina dela baixar. Falei, calma. Às vezes a gente faz tudo certo e não chega naquilo que a gente queria. Então, eu acho que isso é conhecimento, isso é se conhecer. Então, quando eu falo com todo mundo que é importante você se conhecer, é isso, é você saber as suas atitudes, os seus limites, as coisas que você dá conta. E começar a pensar assim: isso aqui que eu acho que eu não dou conta, será que eu não dou mesmo? Será que se eu der uma forçadinha aqui eu não vou dar conta? Às vezes você dá, né? Então a gente também fica muito acomodado no medo de mudar, no medo de fazer alguma coisa que a gente não está acostumado. E com diabetes, gente, você tem que se reinventar todos os dias. Acho que Débora tá aí para falar isso, né, também. Porque a gente vê as mudanças, né, Débora? Cada dia é uma novidade, né? É o que eu falo
falo assim, geralmente a gente escuta uma pergunta dessa, ou lê uma pergunta dessa, por exemplo, como lidar com a mudança de humor que a hipo e a hiper fazem na gente, né? Pensando assim, cientificamente, a gente não tem, né, alguma coisa assim de falar, ó, eu tô com uma hiperglicemia, vai mudar meu humor porque eu estou com hiperglicemia. Né? Não exatamente ele vai mudar o humor. É claro que quando a gente tenta controlar o diabetes, saiu do nosso controle, isso acaba tirando a gente um pouco do eixo, né? Da felicidade ali de você estar querendo criar um controle dentro da meta, né? A hipoglicemia, sim, ela te tira um pouco mais do eixo. Uma hiperglicemia muito alta, mas não é qualquer 200 que tem que tirar você do eixo, né? Eu falo que a gente não pode também criar uma situação em cima de um número. A gente Uma muleta, né, Débora? Vira uma muleta, né? Exatamente. Não, eu tô irritada porque eu tô com hiperglicemia, né? Exatamente. Será que aquela hiperglicemia foi a ponto de realmente fazer uma mudança no humor? Porque às vezes não, às vezes aquilo ali não está mexendo com o humor, simplesmente mexeu com o seu humor que você quer controlar a glicose. E não adianta também a gente colocar a culpa do diabetes em tudo que acontece na vida, né? A gente teve uma discussão com a família e vai falar que é porque estava com a glicose alta? Não, não é bem assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como a gente fica colocando sempre a culpa em uma outra coisa. A gente tem que tentar se conter um pouco, claro, mas a família também tem que saber que a gente tem as variações. E é claro que a gente tem mudança de humor quando tem uma glicose mais alta de vez em quando, mas não é propriamente pela glicose alta, né? É porque a gente quer controlar. Agora, a hipo, sim, né? Tem uma variação maior. E uma coisa importante, né, gente, que a gente vê muito na prática do dia a dia, é que às vezes as pessoas, com a intenção boa, com a intenção positiva, tentam poupar a família do diabetes, da presença nas consultas, com a equipe. Às vezes passam aí sozinhas. Às vezes a gente acompanha pessoas anos e anos e você nunca viu o marido, você nunca viu a esposa, você nunca viu um filho. Aí a gente fica se perguntando, será que uma pessoa que vai numa consulta, fica ali uma hora e pouco ali na consulta, quando chega em casa, consegue passar tudo que aprendeu, às vezes lá no ambulatório faz 2, 3 consultas na manhã. Será que você consegue chegar em casa e passar tudo que você aprendeu naquela consulta, naquele momento educacional, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho? Será? Será que você passa, aliás, será que você passa alguma coisa quando Primeiro, você será chega? que... exatamente. Né? Ou Será que seja, tem um tema, né? Assim, tipo, como é que foi hoje? O que você viu, né? O que você conheceu? Porque eu entendo que tem pessoas que têm uma resistência. É assim, eu não vou falar muito, porque aí a pessoa não vai entrar na minha vida. Então, eu prefiro dizer assim, não vou te contar, porque senão você vai vir aqui e vai dar pitaco. Para E me tem cobrar, outra. né? Isso, vai me cobrar, vai falar que eu não posso fazer isso. Ah, porque fulana falou isso, fulana falou aquilo, né? Mas a gente tem que lembrar que isso faz parte do tratamento. Como você falou, né, Janice? A diabetes é uma doença familiar. Ela não é só de uma pessoa. Ela não é só de quem tem o diagnóstico, né? Porque é uma mudança de estilo de vida para todo mundo, né? E para você apoiar a outra pessoa, você precisa pelo menos entender o que se passa, né? Então, acompanhar uma consulta exatamente. é importante. Principalmente quando nós estamos falando de crianças e adolescentes. Por exemplo, agora na pandemia, talvez uma das frases que eu mais ouvi nessa pandemia foi: doutora, que arrependimento de não ter alinhado com o meu marido, aí vai principalmente para as mães pâncreas, a presença em todas as consultas, porque eu estou apavorada com medo de pegar Covid, de morrer, porque se acontecer alguma coisa comigo hoje, não tem ninguém em casa que sabe fazer o que eu sei fazer. Então, isso, gente, isso aí é um alerta do tamanho do mundo que essa pandemia tem que tentar alinhar em casa, né? Se você está cuidando do seu filho, criança, adolescente, fazendo tudo
né, sozinha, pegando tudo para você, pare e se pergunta: será que meu marido, minha mulher, né? Porque nem sempre é a mãe, né? Tem os pais também que cuidam muito Claro. bem. Será que na minha ausência ele saberá manter o cuidado dos meus filhos ou meu filho vai passar aperto por minha responsabilidade que peguei tudo para mim? E a pandemia veio para isso. Quantos pais não passaram a aparecer no consultório? Com medo mesmo, né? Quantos pais colocaram a carona lá na consulta online? Não, doutor, eu quero começar tudo de novo, porque vai que acontece alguma necessidade, né? Então, essa participação familiar não é só para criança e adolescente, porque tem muita gente que se sente desamparada, que Claro. está cheio de problema em casa, às vezes não tem mesmo suporte da família por dificuldades diferentes. E quanto mais dificuldade você tem, mais você precisa do suporte, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades que são diferentes. Por exemplo, meu casamento não tá bom, meu emprego não tá bom, tará, tarará. Outros já falam assim, doutora, eu não tenho recursos para manter o tratamento se o governo não me der. Ou seja, em uma coisa ou em outra, né, independente de qual seja o motivo, quanto mais alinhado você está com a sua família perante uma doença crônica, qualquer uma, mais fácil a sua vida será na hora que as pedrinhas aparecerem no caminho, né? Até para você alinhar pequenas coisas. Olha, esse mês a gente precisa enxugar um pouquinho mais o que a gente ganha, porque eu vou precisar comprar uma insulina, eu vou precisar comprar fita, né? Eu vou precisar fazer um exame diferente, né? São coisas que parecem pequenas para muitas pessoas, mas para outras esse pode ser o maior problema da vida naquele momento, né? Então a família nessa hora, né, e em várias outras, mas nessa hora e na pandemia, talvez a gente tentar tirar alguma coisa, né, aí de positiva da pandemia. Não que vocês possam levar a sua família na consulta agora em lugar nenhum, tá, gente? A pandemia continua. Não pode gato, cachorro, papagaio, galinha, né? Padrinho, vovó. Não Eu pode lembro do ir em Cristiano. lugar nenhum, né? Não pode ir em lugar nenhum aglomeração. Então, enquanto a pandemia persistir, todo mundo tem que exercitar, aprender, anotar as coisas, perguntar de novo, chegar em casa e passar isso para a sua família, para o pai, para a mãe, para as pessoas que precisam cuidar, mas ter o cuidado de lembrar, né? Porque senão vai passar já passou um ano, vai passar dois, e às vezes aquele conhecimento ele vai ficar aí, né? Muito fragmentado no correr da história, da jornada do diabetes, né? Dessa pessoa, tá? Então, só uma Oh, coisa, a dica pode que eu falar. ia dar é essa. Se conheça melhor, aprenda a enxergar as suas coisas, entenda mais de você, porque aí você vai permitir que as outras pessoas te entendam também, porque elas vão saber o que fazer, como fazer em determinadas horas. Então, assim, não fique com a sensação de que você está sozinho. Se você está sozinho, é porque tem alguma coisa que está errada. Talvez você não tenha procurado ajuda, ou talvez eles não tenham te procurado. Então, movimente-se para isso, né? Para você não estar sozinho. Exatamente. Convidar a Exatamente. família para fazer educação em diabetes, para não achar que sempre tem culpado, né? Porque vem essa coisa de realmente de veio um exame que não tá legal, é sempre a culpa do paciente. Às vezes o paciente está sozinho nas consultas, como o Janice está falando, e aí quando a família fica sabendo, né, como é que está esse controle desse diabetes, se tem, por exemplo, uma complicação, às vezes, que foi diagnosticada, parece que a culpa é sempre do paciente, né? Então, ainda mais quando tem complicação, não fez o controle. Eu já vi você comendo doce. Então, assim, tem muito essa coisa. Então, é muito importante, né, a família saber que não tem culpado, né? Não é fácil controlar diabetes e a glicose não está alta só porque a pessoa fez alguma coisa errada. Simplesmente, como a gente sempre fala nas lives, né, nós temos mais de 42 fatores que alteram a glicemia. Então, a gente sabe que não é só insulina, exercício e alimentação. Tem vários fatores, inclusive emocional, que a gente está falando aqui, né? Não é fácil. Então, é muito importante que a família esteja alinhada com isso. Exatamente. E tem até um caso engraçado esses dias,
Aí o paciente chegou com hemoglobina glicada, que estava ótima, 6,8, mas por um acaso, no dia que ele colheu a glicose, a glicemia estava uns 280 em jejum. Aí na hora que fui pegando o exame, fui falando, aí a mãe pegou, né, o papel, né, foi a mãe pegou o papel, falou assim, que isso, que absurdo, 280, tá. Só olhou a glicose de jejum. Aí o menino virou e falou assim, não, mas você é ignorante, hein? Nem sabe as coisas e fica dando palpite. Mas eu achei tão engraçado, porque eu achei tão engraçado, porque ele foi tão natural, né? Espontâneo. Porque esse caso aí, por uma situação, né, de divórcio e do menino morar com o pai, mas a mãe acompanhar, ela não sabia tanto quanto o pai, ao contrário, né? Assim, mas que ignorância, não sabe, fica dando palpite. Aí o menino foi explicar, né? Então isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa realmente dividir e aproveitar que eu lembrei desse caso do divórcio, que, gente, os pais divorciados podem ir nas consultas, tá? Juntos, né? Devem ir, principalmente porque você não faz parte da rotina da criança. Então, quando você, quem não mora na mesma casa e não vive o diabetes, precisa se empenhar mais ainda na educação. Porque se você não fica vendo aquela situação com frequência, aí você não vai saber mesmo, né? Porque você não solidifica aquilo que você aprende. Como é que vai numa consulta 3, 4 vezes por ano, escuta um pouco ali e daqui a pouco você não vive a rotina do diabetes? Como que aquilo ali vai adentrar na sua rotina? Muito difícil, né? Então é muito importante a gente pensar em todos esses caminhos. Ah, mas mora com a avó. Então a avó que precisa vir na consulta, né? Lá no ambulatório a gente tem até uns pacientes, né, que a pessoa tem uma deficiência de entendimento e fica o dia inteiro com o cuidador. Só que quem vai na consulta é outra pessoa que não sabe nada, que nem vive com a pessoa. Como é que você vai fazer uma consulta e entender com uma pessoa que não é a pessoa que está ali cuidando? É impossível, né? É muito difícil, porque a gente não consegue colher os dados. Exatamente. Os dados, quem sabe, são as pessoas que estão lidando, né, 24 horas ali, ou pelo menos grande parte do tempo. Né? Não adianta levar uma pessoa que é só parente e não sabe como que está sendo o manejo do diabetes, né? Então, isso tem que estar todo mundo alinhado, não tem jeito, né? Exatamente. Então, mudando um pouquinho do assunto, para a Débora agora. Bendita pergunta do açúcar A, B, C, D, E, F, G, H, né? Primeiro vem a palavra açúcar, Açúcar. aí depois vem 250 nomes. A pergunta foi: quem tem diabetes pode comer açúcar mascavo? Qual que é a intenção da pergunta que a gente escuta muito? Muita gente acha que várias qualificações de açúcar não são açúcar. Então, explica para o povo aí, Débora. Eu acho que o pessoal entende assim, como em muitas receitas, né, mais saudáveis, né, as pessoas sugerem um açúcar demerara, um açúcar mascavo, como você diz aí, um ABCD, né, tem vários tipos de açúcar. Isso é questão de refinamento do açúcar, né? Quanto mais refinado, menor fica o grãozinho e realmente ele não tem vitaminas e minerais como o açúcar bruto, né? Ele mais bruto, como o açúcar mascavo, ele é um açúcar mais bruto, menos refinado. No frigir dos ovos é açúcar do mesmo jeito, é sacarose, é açúcar na forma de glicose também lá para o nosso sangue. Então, de qualquer forma, é açúcar. Não adianta a gente trocar açúcar refinado, açúcar cristal por açúcar mascavo nem demerara. Então, pode ter uma variação pequena de absorção, mas na quantidade de carboidrato que vai entrar, a quantidade de glicose que vai entrar na corrente sanguínea, em gramas, vai ser a mesma. Se você comer 15 gramas de açúcar refinado ou açúcar mascavo. Tá? Então, realmente não faz diferença, tá, gente? Para adicionar nos alimentos não vale a pena. Não adicionar, principalmente nas bebidas, né? A gente sabe que quem faz contagem de carboidrato, algum tipo de açúcar pode utilizar nos alimentos, principalmente os alimentos sólidos, for fazer um bolo, né? Uma fatia de bolo equivale mesmo tanto de carboidrato de 2 fatias de pão integral. Pode ser uma opção, eventualmente, né? Tanto quanto substituição de carboidrato, quanto também quando a pessoa faz o método gramas, né? Que conta grama a grama a quantidade de carboidrato e ajusta a sua dose da insulina.
Então, pode ser uma opção açúcar mascavo, como pode ser opção açúcar refinado também. Mas, é claro, se a pessoa quiser utilizar menos açúcar, é o adoçante, é realmente tirar o açúcar da alimentação. Então, gente, tem piedade da médica aqui, né? Quando vocês falarem assim, ah, gente, nunca mais comi açúcar na minha vida, só o açúcar mascavo que eu uso, né? Tem piedade, tem piedade. É. Vão E isso acontece aprender. com pão, não acontece, não? Eu escuto muita Não gente como falar, e pão, com não, só o arroz. integral. É, o arroz. Eu uso só arroz integral, então eu como 4 colheres, eu falo, mas tem alguma coisa errada, né? Porque a quantidade de carboidrato é arroz, né? O primeiro nome que vem, né? Arroz, então é arroz, né? Tem igual a Débora falou, tem mais nutrientes, outras coisas, É, e é mas importante porque tem gente que tem uma concepção de que não está consumindo carboidrato quando está consumindo outros tipos de açúcares, né? Então, isso é um aprendizado, a gente fica brincando aqui, mas é um aprendizado muito importante, porque às vezes a pessoa paga o mais caro, achando que não sim, é açúcar, né? Essas distorções que às vezes a gente vê de os modismos, os exageros, então acabam confundindo muito a cabeça das pessoas, porque já é tanta coisa para aprender, se você ainda pega os extremos, a vida pode ficar mais difícil, a vida pode ficar mais mais cara. cara, né? Sem ter um benefício enorme, gigante, como às vezes as pessoas acham que elas terão se fizerem uma troca que às vezes não tem nem condições de fazer, né? Então, assim, isso é muito importante as pessoas prestarem bastante atenção, né, nisso aí, tá? Outra pergunta aqui. Ah, sobre as hipoglicemias. Sempre, né? Graças a Deus. Então, vamos revisar rapidamente, gente. Hipoglicemia nível 1, glicose entre 54 e 69, né? Hipoglicemia, glicose menor que 70, nível 1, que são as leves a moderadas, onde a pessoa tem o sintoma, mede a glicose e consegue tratar sozinha, que agora é chamada de nível 1. Hipoglicemia nível 2, glicose menor que 54. Com ou sem sintomas, são hipoglicemias, onde a chance de ter uma hipoglicemia nível 3, ou hipoglicemia grave, ou aquela que a pessoa não dá conta de tratar sozinha, ou porque está fraca, está mole, não consegue chupar bala, não consegue tomar água com açúcar, ou porque perdeu a consciência, ou teve uma crise convulsiva, é a nível 3. Então, só para recordar, porque o pessoal faz muita confusão, né, nisso aí. Sintomas de hipoglicemia. Você pode ter aqueles sintomas normais, clássicos, né? Que todo mundo conhece. Coração acelerado, tontura, visão escurecida, sudorese, tremor. Mas você pode ter os sintomas atípicos. Irritabilidade, agressividade, choro fácil, choro incontrolável, sonolência extrema, né? Então, esses são sintomas comuns. E uma das perguntas aqui foi se os sintomas de hipoglicemia de dia e de noite eles seriam diferentes. Porque a pessoa percebe que muitas vezes ela tem pesadelo, acorda por causa do pesadelo e quando o médico está em hipo, né? Então, sim, isso é descrito. Então, se você está acordando com dor de cabeça, com a cabeça muito pesada, com aquela sensação de fadiga, ou aquele sono agitado durante a noite, né? Pesadelos, é bom prestar mais atenção ainda em medir a glicose na madrugada, né? A glicose que muita gente não gosta de acordar para medir, para você poder identificar o seu perfil de glicose, tá? E além do que, medir a glicose de madrugada também ajuda você, que precisa medir glicose, que usa insulina, a estudar o que acontece com você na madrugada, né? Relembrando que a gente não faz glicose para médico, para nutricionista, para psicólogo, para educador físico, não. A gente faz a glicose para a gente entender
para a gente tomar uma conduta. E lá no dia da consulta, aí você vai lá e leva, né, aquilo que você colheu, estudado, para você discutir com o médico, né, para você falar o que você acha, né, para você chegar a uma conclusão, você não perder sua consulta. Os pacientes do ambulatório, a gente já sabe isso, né? Porque é muito raro alguém esquecer. É um acidente mesmo esquecer de levar, porque é uma cultura do nosso serviço, né? Levar a monitorização, levar o glicosímetro, né? Tá sempre presente com a pessoa. Então, essa cultura já está bem enraizada no ambulatório. Se tiver alguém novo no ambulatório que ainda não está sabendo, agora não estava sabendo, agora já está sabendo. Agora já aprendeu, né? E é para Agora trazer em todas as consultas, né, Janice? Não só da deve médica, né? sempre, exatamente, porque o glicosímetro, para quem usa insulina várias vezes ao dia, ele faz parte do seu kit, né? Você não sai com carteira, com celular, com uma bolsa, com uma mochila, você também precisa sair com o seu glicosímetro, né? Você só não vai sair com ele, você fala assim, qual que é a única hora que você não vai sair com ele? Se você não tiver fita. Se você não tiver fita, realmente você não precisa levar, que ele vai servir para nada. Mas se você tiver fita, ele tem que estar com você. Mas se você não tiver, aí eu dou razão para você. Você pode deixar ele em casa, né? Você não vai precisar dele para nada, né? Mas você falando sobre os sintomas de hipo, eu acho interessante compartilhar, né? Que na verdade, realmente assim, varia muito, né? Se você está durante o dia, durante a noite, e às vezes varia até de situação para situação durante o dia. Se você está tranquilo, conversando, parado, você começa a sentir o sintoma desde o início. Se você estiver agitado, por exemplo, fazendo alguma atividade, né? De repente, na hora que você para, você sente que tá com hipo muito tempo. De repente, você olha no glicosímetro, é muito engraçado, né? Que tem hora que, quando você olha no glicosímetro, que você começa a sentir tudo. Aí né? você começa a passar mal. Mas não, eu acho que também não é só a questão do psicológico. Também o parar, né? Parar, de repente eu vou ali medir minha glicose, de repente você percebeu o sintoma. Quando você está agitado, nem sempre você percebe tão bem. Então, isso acontece algumas vezes, né? Não é uma coisa constante, mas principalmente quando você está agitado para resolver alguma coisa, uma atividade física. Na hora que você está com a glicose muito baixa, às vezes você já sente mesmo fazendo no meio da agitação. Mas quando ela está ali próximo dos 60, você não está sentindo tanto. Né? Então, é variável o sintoma e a gente tem que se autoconhecer sempre. E à noite, mais ainda. É a questão que tem muitos estudos mostrando que é a percepção dos sintomas. Porque quando você usa um medicamento que pode causar hipoglicemia, como o dia passa muito rápido, são muitas atividades, nem sempre você vai atribuir o que você está sentindo a hipo. Por exemplo, você está fazendo exercício, seu coração vai acelerar, você vai ficar cansado, você vai ficar suado, você pode ficar fadigado. Se toda vez que você for fazer exercício e você sentir isso, você parar para medir glicose, se você não for não usar um sensor, para a maioria da população que usa insulina, isso é impossível, porque não tem vida suficiente para fazer isso. Então, às vezes, as pessoas até falam que tem hipoglicemia sem sintomas, mas elas não são sem sintomas. Elas são sem atribuir o que você está sentindo a possibilidade de ser hipo. Aí, quando ela fica muito grave, a pessoa fala assim, será que é uma hipo? Né? E aí, às vezes já é, porque você está suado, você está cansado, seu coração está acelerado. E de noite, essa percepção dos sintomas, ela é aí escondida pelo sono. Então, quando você chega a acordar com uma hipoglicemia, habitualmente é porque ela já se estendeu um pouco. Às vezes a cama já está molhada, você já está com aquele coração pulando pela boca, né? Então, precisa estar um pouco mais importante para quebrar seu sono, né? E quem tem sono muito pesado, mais difícil ainda, né? Porque as pessoas que têm sono leve, às vezes só de da cama molhar um pouquinho você está acordando, né? Agora, O próprio sono agitado, muitas vezes, né, é comum a pessoa acordar porque o sono fica agitado, porque o próprio sistema nervoso, né, ele faz a pessoa despertar, mas
quem não tem esse sono profundo, que é um problema maior, né? Eu falo, é engraçado, Exatamente. às vezes tem momentos que você está querendo descansar e você está querendo dormir e você não consegue. Você está com a cabeça pensando. Pode olhar a glicose está baixa, gente. Vocês podem dar uma olhada. Se começou a pensar demais na hora de dormir, a glicose está meio baixa. Então já dá uma olhada se você tem que comer antes de dormir. É isso aí. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, vocês vão colocando agora, que eu já liberei aqui, tá? Os comentários. E por fim, eu vou responder uma pergunta que é se é fato ou mito que no período pré-menstrual as glicemias podem alterar. Sim, tá, gente? É sim possível que no período pré-menstrual, né, a famosa TPM, assim como ela pode alterar o apetite, o humor, pode reter mais líquido, né, alterar o peso, levemente, né, gente? Ninguém vai ganhar 100 quilos no pré-menstrual, por favor, né? Mas pode alterar um pouquinho, também pode alterar as glicemias. E todas as mulheres, então, né, as meninas e as mulheres que já menstruam, é importante observar. Se vê que durante o mês parece que às vezes acontece um turbilhão, precisa estudar, gente. Tem que estudar a glicose, pelo amor de Deus. Marca o dia da menstruação. Se você não usa anticoncepcional, né? Porque se você usa anticoncepcional, você tem um sangramento, mas você não tem a ovulação, depois que ele está funcionando aí, né? Direitinho. Então, se está bloqueando a ovulação, você vai sangrar, você não vai menstruar, né? De verdade, né? É diferente o conceito, né? Então, se você não está usando anticoncepcional e você vê que 7, 10, 12 dias, até 15 antes da menstruação, sua glicose aos poucos vai subindo, 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 vai ficando mais difícil corrigir, vai ficando mais difícil ter a glicose de jejum boa. Aí na hora que vem a menstruação, no dia da menstruação, no outro dia, no máximo no outro, tudo volta ao normal. Você tem que anotar o dia da menstruação, você tem que levar no médico e falar, olha, eu menstruei nesse mês, nessa e nessa data. E eu estou observando que no período antes a minha glicose está subindo demais. Aprendam a levar as coisas anotadas, porque às vezes é tanta coisa, né? Tanta coisa e não tanta consulta como a gente gostaria que pudesse ser, que às vezes uma coisa dessa passa batida. Agora, se você já aprende aqui e você leva anotadinho, isso nunca vai passar despercebido, né? E tem muitas pessoas que têm uma receita da menstruação até o meio do mês e outra receita do meio do mês até a próxima menstruação, né? Para poder ajustar as doses nesses 2 períodos. Então, sim, é verdade, tá bom? Vamos ler as perguntas que ficaram, então, e aí nós vamos encerrar e quinta-feira que vem a gente volta, porque ainda ficou pergunta para trás, mas a gente vai responder todas semana que vem. Ó, a Elizabeth colocou aqui, ó, meu esposo é meu despertador, marido bom, hein? Me conhece mais do que eu. A Elizabeth está bem assistida. Gostei desse aí, ó. O que fazer quando não sentir sintomas quando estiver dormindo? Se você acorda com já teve hipoglicemia grave, você precisa ser mais esperto do que a hipoglicemia. Tem que começar a medir a glicose no jantar, ao deitar, de madrugada, para poder enxergar o perfil de glicose. E, se for possível, periodicamente ou sempre, de acordo com a possibilidade, usar a monitorização contínua de glicose. Porque aí, mesmo se você medir ou não, usando o sensor da forma correta, o médico consegue ver 24 horas, tá? Meu filho de 4 anos tem 4 anos e a glicose dele está descontrolada. Ele quer comer toda hora. E aí, gente, vou falar da parte endócrina.
precisa, né? Se o diabetes está descontrolado, né? Que é isso? As glicemias estão, a maioria, fora da meta. Um dos sintomas é aumento do apetite, né? Então, às vezes, os pais sofrem porque o filho está comendo demais, mas ele está comendo demais porque a glicose está alta, né? Aquilo que ele está comendo não está sendo, não está virando energia porque não tem insulina suficiente. Então, uma das coisas que precisa fazer é procurar, né, a equipe de saúde para poder ajustar esse tratamento e hidratar muito a criança com líquido, né, água e líquido sem carboidratos, para que a criança não desidrate e diminua o risco de entrar em cetoacidose. E uma outra dica que eu vou passar para a Débora é alimentos com pouco ou nenhum carboidrato, né? Fala aí para eles, Débora, essa dica. Então, exatamente. Primeira coisa, a gente tem que ver se a criança está ingerindo a quantidade de energia, de calorias, de carboidratos, proteínas e gorduras que ela precisa. Porque às vezes você acha que ela está querendo comer demais e é uma quantidade normal, né? Porque na verdade uma criança de 4 anos com diabetes tem que comer igual uma criança de 4 anos sem diabetes, em quantidade de energia, tá, gente? Nós não estamos falando de dieta desregrada das crianças que não têm diabetes, algumas que podem ter uma dieta desregrada. Então, primeira coisa, na hora que você tem um bom plano alimentar, com o roteiro de alimentação saudável, com a quantidade de energia em alimentos que a sua criança deve comer, claro, assim, criança de 4 anos é comum ela querer ficar beliscando. Ela está começando a entender um pouco mais o mundo, né? Ela está conhecendo ali como que é que pega o alimento que ela quer, né? Porque antes, até os 2, 3 anos, ela não sabia abrir a geladeira. Agora ela sabe abrir a geladeira, ela sabe buscar exatamente os alimentos que ela quer, ela sabe onde fica aquele biscoito, aquele doce que a mãe guarda. Então ela vai te pedir, é muito esperta, né? Então, assim, claro, tem essa questão de metabolismo que a Janice falou, se estiver descompensado, fica com mais fome. Mas a criança de 4 anos ou as crianças de várias idades podem ter essa coisa de beliscar, como o ser humano tem, né? O próprio adulto às vezes tem. Então, assim, para não afetar tanto a glicose, a gente pode fazer algumas estratégias também low carb nessas beliscadas. Claro que evitar ao máximo também, porque a gente precisa controlar o peso, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Mas se não tiver jeito, né? Às vezes dá um pouco de castanha para a criança, uma fatia de queijo, ou fazer um ovinho para ela, ovinhos de codorna, ou então se ela gosta de algum vegetal, né? Por exemplo, meu filho mesmo, ele adora vegetais. Então, se eu der um pedaço de cenoura crua para ele, ele ama, vai comer igual coelhinho. Então, um tomatinho, cereja, vai criando composições, né? Até um pratinho, que você pode até encher um pratinho de coisas que parece que ele está comendo muito, né? Coloca algumas castanhazinhas, um tomatinho cereja, uns queijinhos, né? E fica aquela coisa rica, né? Uma azeitona, às vezes tiver um brócolis na geladeira. É claro que nem toda criança gosta disso tudo, mas vai do que a criança gosta, pensando sempre nessas oleaginosas ou uma proteína que tenha um alimento que não tenha carboidrato para não afetar tanto a glicose. Né? Mas sem exagero, que a gente sabe que proteína em excesso também vira glicose 3, 4 horas depois. Então não adianta encher a criança de ovos, carne, em exagero. Então é aquele pouquinho ali para poder segurar um pouquinho a vontade dela para depois chegar numa outra refeição e por acaso se tiver uma insulina e vai fazer a compensação toda aí com o carboidrato em conjunto, né? Então hoje em dia a gente tem o que fazer para ajudar nossos docinhos, né? E também, quem sabe, não precisa só de ser esses alimentos, né? Pode fazer uma gelatina diet. A gente tem até algumas receitas mosaico diet que a gente faz muito lá no ambulatório, né? Com creme de leite e as gelatinas coloridas. Então, vai criando coisa que na hora que sua criança te pedir alguma coisa fora de hora, você tem aquele alimento para poder ajudar. Né? Então, essas estratégias low carb ajudam muito também, né? Então, tem várias receitas, inclusive de bolinhos com farinha de amêndoa, que tem pouquíssimo carboidrato. Então, isso tudo a gente pode ir tentando ajudar nessas situações. É isso aí. Ó, a Lidiane perguntou qual é o adoçante mais indicado para quem tem diabetes, Débora? Essa é outra pergunta depois do açúcar, acho que é essa. Então, até a questão do açúcar, a gente ainda tinha também, o pessoal ainda fala do açúcar de coco também, né? Como se não fosse um açúcar, ele é um tipo de açúcar também, né?
mas claro que não é o mesmo açúcar do açúcar de cana, então açúcar de coco, mas é também um tipo de açúcar, também vai elevar a glicose, mas de uma forma mais lenta do que o açúcar comum, que é a sacarose. Mas em relação aos adoçantes, nós temos vários tipos, não tem proibição de nenhum, mas nós temos os mais naturais em relação aos não calóricos mais naturais, porque nós temos calóricos e não calóricos. Em relação aos não calóricos, que é claro que é ideal que se a gente não deve adicionar açúcar na refeição, num líquido, por exemplo, o ideal seria os não calóricos. O que seria não calórico? É zero de carboidrato. Você não tá incluindo carboidrato nenhum se você colocar aquele adoçante no seu cafezinho, no seu suco, ou mesmo se for, por exemplo, uma preparação. Então, o adoçante não calórico pode ser sucralose, estévia, ciclamato de sódio, acesulfame K, tem vários tipos, né? Aspartame. Então, tem alguns que são mais químicos e outros são mais naturais. Mas o processamento acaba tendo, né, uma química também. O estévio e a sucralose são os mais naturais, dos não calóricos, mas não tem contraindicação de nenhum, tá, gente? Na verdade, a gente deve realmente ter moderação para utilizar, e o principal, o ideal é que a gente não utilize adoçante. Na maioria dos casos, a gente observe mais o alimento na sua forma natural, né? Se a gente conseguir acostumar com isso, seria melhor. Mas se quiser adoçar um pouco, com moderação, não tem problema nenhum. Vai dar uma flexibilidade no sabor, no paladar daquele alimento, e isso é ótimo. O xilitol também, ele pode ser usado, é natural também, porém é um adoçante calórico, tá? Adoçante calórico é um poliol, na verdade, é um tipo de açúcar também, mas é um tipo de açúcar que tem um valor energético menor, então ele tem menor efeito na glicemia, ele não vai ter um efeito igual ao açúcar comum, mas ele tem algum efeito. Isso é muito importante saber, porque parece que é como se não fosse nada, né? O adoçante igual zero calorias, não é. Ele tem um pouco de caloria, ele vai ter um pouco de efeito na glicose, porém ele aumenta a glicose bem devagar, às vezes não é tão perceptível se você usar pouquinho. Então, não tem problema nenhum, é uma opção também, principalmente para fazer preparações. O xilitol é ótimo para sabor, né? Então, o sabor, no caso das preparações em bolos, ele é ótimo. Mas em excesso, só finalizando, em excesso, ele pode levar a problemas gastrointestinais, tá, gente? Todo poliol, se exagerar no bolo, no produto dietético que tem um sorbitol, ou xilitol, ou eritritol, ele pode levar um pouco de água para o nosso meio ali intestinal e liberar mais as nossas fezes, dando um pouco de diarreia e gases, tá? Então, excesso não é legal. Como dizia minha finada avó, né? Tudo demais é sobra. Né? Tudo que é exagerado é sobra. A Teca falou que todo mundo que tem diabetes devia passar por um atendimento com psicologia, mãe e a criança, para levar o diabetes numa boa, e quando precisar de mais ajuda, procurar de uma vez. Pessoal de Roraima aqui, sejam bem-vindos. O Tiago perguntou assim: a mãe do meu filho tem diabetes tipo 1. Ele tem 4 anos. Preciso fazer exames constantemente para saber se ele tem diabetes? Nananina ou não. De jeito nenhum. Não tem indicação de fazer rastreamento, não, tá, gente? Embora o risco seja um pouquinho maior do que quem não tem parente de primeiro grau, rastreamento não está indicado de rotina, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, Márcia, Débora. A gente vai tentar se revezar aqui nas semanas para vocês verem aí, né? Então, pessoal, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau,